O Rui, acaba de chegar uma notícia importantíssima aqui, eu vou botar no ar e vou ler aqui junto com você na tela, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando da questão dos patrocínios, né? É um comunicado do Flow que eu acabo de receber aqui, Flow Podcast. A letra está pequena aqui, vamos ver se a gente consegue ampliar. Não dá para ampliar mais, mas eu tenho que botar maior aqui, vamos ver o máximo que a gente consegue ler. Vou ler aqui, comunicado de 8 de fevereiro de 2020. Ao longo da nossa história, tratamos de temas sensíveis e polêmicos, buscando promover conversas abertas sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade, sem preconceitos ou ideias preconcebidas. É isso que sempre acreditamos e defendemos. O Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade, pluralidade e transparência. Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas e é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades. Reforçamos o nosso comprometimento com a democracia e os direitos humanos. Assim, o episódio 545 do Flow Podcast foi tirado do ar em todas as plataformas. Comunicamos também a decisão de que, a partir deste momento, o youtuber Bruno Ayub, entre parênteses Monark, está desligado dos estúdios Flow. Então, ele é um dos donos que está se demitindo ou sendo demitido. Essa decisão foi tomada em conformidade com o que determinam todos os preceitos de boa prática, visão e missão dos estúdios Flow. Lamentamos profundamente o episódio ocorrido. Pedimos desculpas a todas as pessoas, em especial à comunidade judaica. Repudiamos todo e qualquer tipo de posicionamento que possa ferir, ignorar ou questionar a existência de alguém ou de um grupo social. Por fim, aos nossos fãs, convidados, ouvintes, equipe e apoiadores, fica a mensagem de que iremos superar essa situação, contribuindo para uma sociedade mais justa e transparente, o que sempre foi o nosso objetivo, exprimindo opiniões francas e livres, com a liberdade amparada por preceitos legais. Então, Monark eliminado do próprio Flow. Passo para você comentar esse comunicado. Rui. Isso daí deveria ser um alerta para todo mundo, né? Primeiro que os capitalistas impõem uma ditadura. Você fala uma coisa, eles cortam a sua verba, todo mundo deveria perceber isso daí. Quem acredita que o capitalismo é liberal está tendo uma demonstração de que não é nada disso. Não há tolerância, não há livre debate, não há liberdade de expressão, nada, né? O cidadão aí, ele construiu um público, ele criou um público, ele criou uma audiência, ele ficou famoso, ele abriu um negócio e agora ele está sendo triturado, né? Triturado por quê? Porque ele falou que tal coisa é um direito. Eu acho isso daí totalmente absurdo. Infelizmente, eu acho que a esquerda vai apoiar isso daí, vai aplaudir os capitalistas que esmagaram aí o Flow. Eu não apoio de maneira nenhuma. Eu acho que isso daí é uma coisa, é uma manifestação assim de opressão sem limites. E veja só, né? Está todo mundo ameaçado. O que você vai falar agora? Por exemplo, você me perguntou aqui, eu estou dando a minha opinião, que não é só minha, é uma opinião do marxismo. Então, o marxismo acha que não tem que proibir o partido nazista. E agora? Né? Como é que nós vamos fazer? Vamos banir o marxismo? Porque Trotsky foi muito claro diante dessa comissão norte-americana. E veja bem, naquela época, não era Bolsonaro. Quando você falava em nazismo, naquela época, era Adolf Hitler. Pois é, por isso mesmo, Rui, eu estava vendo enquanto você falava, tem posts, né, que acusam Trotsky de ter sido um colaborador do nazismo. Certo. Por conta dessas posições. Não é por essas posições, não. Não, mas tem estudos, na verdade, estudos acadêmicos, tal, aquela coisa. Eu fui procurar essa citação específica. Tudo bem, mas a citação não implica o Trotsky com o nazismo. Ele tem muitos escritos contra o nazismo. Ele foi a primeira pessoa no mundo que fez uma caracterização e um alerta do perigo que o nazismo significava. Ele tem um livro muito famoso, que foi escrito em cima dos acontecimentos, né? Que foi publicado aí, no Brasil tem o nome de Revolução e Contra-Revolução na Alemanha.
falou, se Hitler chegar ao poder, o que o Mussolini fez na Itália vai parecer uma obra de filantropia. Rui, tem uma questão muito interessante, que é isso aqui, ó, esse comentário do Carlos Santos, ele fala, pronto, acabou o nazismo no Brasil, fomos salvos pelos patrocinadores do Flow Podcast, né? Evidentemente é um comentário irônico aqui do Carlos, e muitos dos patrocinadores do Flow Podcast apoiaram o golpe de Estado no Brasil. Né? No Brasil, no mundo todo, em vários países, né? No Brasil, no mundo, enfim, estão associados a essa destruição de direitos. E na verdade, assim, é uma coisa curiosa, né? Eles estão anunciando o afastamento do Monark, mas o Monark é um dos donos. Então vai ser um afastamento entre aspas, ele só não vai aparecer. Vai ficar lá o outro apresentador apresentando, eles vão chamar talvez alguma outra pessoa e o Monark vai continuar sendo dono para tentar salvar a lojinha, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto comercial dessa decisão, né? Como é que você avalia? O capitalismo, o sistema capitalista, não estou falando do Estado, dessas coisas. A sociedade capitalista é uma grande ditadura em si, né? Se você não tem o capital, você não é nada nessa sociedade. Essa aqui é a realidade. E está mostrando aí com o caso do Monark. Esse pessoal criou esse negócio deles aí, tem muita gente que critica, fala que eles são de direita, eles mesmos falaram que não são de direita, sei lá. Eles são mais de tipo neoliberal, né? É um tipo de direita neoliberal. O cidadão, a hora que os patrocinadores falaram, você falou um negócio que eu não gostei, estão passando o trator em cima dele. Isso é uma ditadura repugnante, na minha opinião. Se tem gente no mundo que acredita que isso daí é a defesa de qualquer coisa boa, está redondamente enganado. Eu vi um comentário que você colocou na tela, que o cidadão falou que se tem um partido que é anti-gay, tem que ser proibido. Meu amigo, se você vai proibir um, você vai proibir todos. Né? As pessoas que vão proibir, elas não são boas. Elas são más. Esses capitalistas são maus. Eles não são bons. Né? Por exemplo, a gente denunciou aí o financiamento da Fundação Ford para os comitês do Não Vai Ter Copa. Né? A Fundação Ford não é gente boa. O Ford, ele mesmo era um nazista, né? O Henry Ford. A Fundação Ford é uma organização quase que criminosa, participou de tudo quanto é golpe de Estado, tudo é uma fachada da CIA. Eles que vão proibir, eles que estão proibindo, eles que estão fazendo a propaganda. Depois vem o STF. No STF não tem nenhuma pessoa ali, já não vou dizer de esquerda, nem mesmo democrática. Todo mundo ali é de direita. São eles que vão colocar. Né? Eu não sei, o pessoal parece que tem a ilusão de que eles estão no controle do Estado capitalista. Não é assim, não. Não estão no controle de nada. Ô, Rui, você acha que, por exemplo, essa posição, né, isso que aconteceu com o Flow, que é uma consequência do posicionamento dele, vai levar uma discussão no Brasil, pode levar sobre criminalização do comunismo, por exemplo? Pode levar. Vários países que proibiram o nazismo, a Alemanha é um deles, proibiu também o comunismo. Porque, veja bem, se você fala que o nazismo é uma doutrina genocida e antidemocrática, também, a mesma coisa pode ser dita do comunismo em abstrato, não é? Na União Soviética morreu um monte de gente. Stalin matou gente adoidado. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver com Stalin. Acho o Stalin uma figura que não merece a menor consideração. Agora, quem que garante que não vão proibir o comunismo todo, o socialismo todo, por causa do Stalin? Por causa dos campos de concentração, dos gulags, né? De toda essa coisa. Tem muito essa conversa no mundo. Não, basta lembrar que o Eduardo Bolsonaro apresentou um projeto para criminalizar o comunismo no Brasil. Exatamente. Então, quer dizer, é uma estrada perigosa que o pessoal está trilhando. Né? Só pode, se não houver uma resistência a isso, só pode terminar mal. E depois, veja bem, aí o cidadão falou do partido anti-gay.
os gays vão pagar no final. Porque à medida que isso se transforma cada vez mais numa ditadura, a corda vai arrebentar sempre do lado mais fraco. Os trabalhadores, os pobres, a população gay, um ou outro gay que está aí na alta esfera, tudo bem, mas a maioria vai dançar. O negro, então, nem falar. Ele vai ser completamente esmagado por isso daí. Estão brincando de ditadura, isso que eu entendo.